Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 4, sobre a poluição do ar e as doenças relacionadas a ele. Na última aula, nós vimos que o ar atmosférico ele tem as suas características naturais. E eu mostrei para vocês a composição do ar. Então, inclusive, eu mostrei este gráfico aqui. Mas ele também tem outras características, como a temperatura e a umidade. As características do ar, elas podem sofrer alterações devido às atividades humanas, às atividades antrópicas, que seriam a poluição do ar através de indústrias ou através da queimada. Então, vai haver a liberação aí de poluentes no ar e vai alterar as características dele. Outra forma de alterar, então, essas características é através dos fatores naturais, através da erupção de vulcão, chuvas fortes, né? Ventania. Mas, afinal, o que é a poluição do ar? Bom, quando há modificação das características da atmosfera através da presença aí de poluentes, nós chamamos isso de poluição do ar. Ou seja, essas partículas aí de poluentes sendo liberadas na atmosfera. E isso vai ser a poluição do ar, tá? Bom, diversas substâncias podem poluir a atmosfera. O gás carbônico, o metano, o monóxido de carbono, compostos de enxofre, óxido de nitrogênio e muitas outras substâncias, pessoal. O gás metano, por exemplo, ele é exalado por animais ruminantes, bois, ovelhas, búfalos, camelos, entre outros. Como que ele vai liberar, então, esse gás metano aí para a atmosfera? Vai ser através do arroto, juntamente com a respiração e pelas flatulências, pelo pum, tá? No Brasil, há muita produção de gado. Então, isso faz com que o Brasil seja o maior emissor de gás metano, que, inclusive, esse gás é um dos gases de efeito estufa. Então, às vezes, a gente vê aí campanhas de pessoas pedindo na internet para que você fique um dia sem consumir carne vermelha. Muitos desses projetos têm o intuito de reduzir a emissão do gás metano na atmosfera. Ok, pessoal? A queima de lixo e a utilização de combustíveis fósseis nos veículos também são outros fatores que poluem, então, o ar atmosférico. Mas, professor, o que são combustíveis fósseis? Pessoal, combustíveis fósseis são aqueles que têm a origem através da decomposição de restos de seres vivos. Exemplo desses combustíveis fósseis é o petróleo. Tá? Ele demora milhões de anos para se formar, porque até o ser vivo ele se decompor e liberar, então, esse líquido para que haja a formação do petróleo demora milhares de anos. Então, esse recurso, esse combustível, ele não é um combustível renovável, porque o consumo é maior do que a produção. Então, demora milhares de anos aí para produzir esse combustível. Existem várias doenças que são relacionadas ao ar. O nosso sistema respiratório, ele tem um mecanismo próprio para filtrar o ar. Mas mesmo assim, se houver grande quantidade de substâncias tóxicas, né, de poluentes aí na atmosfera, o nosso sistema respiratório ele não vai conseguir filtrar isso tudo e a gente vai acabar inalando essas substâncias tóxicas, esses poluentes, e isso vai então causar danos ao nosso organismo. Além das doenças relacionadas à poluição do ar, também existem aquelas que são causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias. E esses vírus e bactérias, eles podem ser transmitidos através do ar, como a gente vai ver aqui agora, ó. Quando nós espirramos, tossimos ou falamos,
as partículas de saliva, elas são expelidas. E junto com essas partículas, pode haver a presença de micro-organismos que vão ser levados pelo ar e chegará até outras pessoas. E outras pessoas vão inalar, então, esses micro-organismos e poderão adquirir aí essa doença. Eu vou mostrar aqui agora para vocês alguns exemplos de doenças que são causadas por micro-organismos e que são transmitidas pelo ar. Tuberculose, meningite, gripe, pneumonia, cachumba, sarampo e tem muitos outros, tá, pessoal? Como que a gente faz para evitar, então, as doenças que são transmitidas pelo ar? Não devemos permanecer em ambientes fechados, sem ventilação ou com pouca ventilação. Nós devemos evitar aglomerações. Devemos lavar a nossa mão constantemente com sabão, porque o sabão ele é capaz de dissolver, né, uma camada lipídica, que é uma camada de gordura que esses micro-organismos possam ter, tá? E aí, de acordo com o que destrói essa camada de lipídio, vai destruir também o micro-organismo. Não devemos compartilhar copos e toalhas com outras pessoas. Não devemos colocar a mão na boca ao tossir ou espirrar. Então, sempre que formos fazer isso, devemos fazer isso ou no antebraço, ou então num lenço de papel descartável, que depois a gente joga no lixo e pronto. E devemos manter as nossas vacinas em dia, seja ela para gripe, sarampo, entre outras doenças, tá? Porque assim o nosso corpo ele vai conseguir adquirir uma imunidade contra esses micro-organismos e não vamos então ficar adquirindo essas doenças. Bom, pessoal, um tema que nós estamos inclusive vivendo agora é o coronavírus, então vale a pena eu falar um pouquinho aqui para vocês, reforçar então as medidas que nós devemos tomar para evitar então a disseminação desse vírus por aí. Bom, assim como eu havia citado anteriormente, no caso aí para a gente evitar o coronavírus, nós devemos lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel, porque ao fazer isso, como eu disse a vocês, nós vamos estar destruindo essa camada lipídica que tem aí nesse micro-organismo, então nós estaremos automaticamente destruindo, né? Destruindo-o. Nós devemos evitar tocar os olhos, a boca e o nariz para que não haja contaminação. Devemos evitar o contato próximo com pessoas doentes, se tiver em casa, ou melhor, ficar em casa quando estiver doente, para evitar que outras pessoas sejam contaminadas, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, celular, bolsa, chave, sempre ficar desinfetando essas superfícies aí, pessoal, para evitar a disseminação desse vírus que a gente sabe que muitas pessoas são assintomáticas, ou seja, não apresentam os sintomas que estão com o vírus, né? E acabam então passando para outras pessoas. O problema todo é que se uma parte da população precisar de respiradores, nós não teremos o suficiente, um número suficiente de respiradores para atender essas pessoas que podem ter complicações graves no sistema respiratório. Então, para isso, é importante que tomemos as devidas precauções para evitar a disseminação aí desse vírus, ok? Bom, agora eu vou falar aqui para vocês sobre o tabagismo. O que é o tabagismo? O tabagismo é o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco.
A fumaça que sai do cigarro, ela contém inúmeras toxinas e partículas, e isso vai diretamente para o interior dos pulmões, e isso pode causar complicações graves, né, problemas graves respiratórios. As substâncias que estão presentes no cigarro, elas são levadas pela corrente sanguínea para todo o corpo. E isso acontece também com o fumante passivo. Mas, professora, quem seria o fumante passivo? Bom, o fumante passivo, nesse caso aqui dessa ilustração, seria esse aqui, que nem é aquele que está diretamente fumando o cigarro, mas que acabou inalando a fumaça, né, que foi liberada do cigarro do fumante, tá? Então, nesse caso, a pessoa se intoxica do mesmo jeito, né? As substâncias tóxicas, elas vão passar para a corrente sanguínea do fumante passivo também, tá? O tabaco, que está presente, né, no cigarro, né, ela causa dependência e também diminui as defesas do organismo. Agora, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 40 e 41 do livro didático e também que vocês façam os exercícios 11 e 12 da página 24 no livro de atividades. Bom, pessoal, bons estudos, um abraço e até a próxima aula.